Oi, turma. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo de correção. Esse vídeo, mais uma vez, é de correção e de revisão, né? Afinal, a partir de terça-feira teremos aí as nossas avaliações globais, viu? É importante a gente assistir, é importante a gente tentar compreender e, acima de qualquer coisa, nós resolvermos conforme eu estou resolvendo. Viu? Eu não estou resolvendo desse jeito porque eu gosto de escrever, né? Ou porque eu gosto de botar vocês para escreverem demais, sem necessidade. É porque é desta forma que eu irei apresentar aqui que a gente tem que fazer para classificar as orações coordenadas. Tá bom? Então, assim, espero realmente que vocês me deem devolutivas desta correção, conforme o que eu estou apresentando nesse vídeo. Lembrando que essa nossa aula, né, ela é do dia, a correção, ela é do dia 6, tá certo? É do dia 6, da sexta-feira aí anterior, né? Tá bom? Em que eu forneci correção novamente, né? Eu fui no Meet e em seguida aqui a tarefinha. É muito importante, né, a gente trabalhando nas orações coordenadas, que a gente tenha, sim, o quadro, né, com os exemplos, para facilitar, para ajudar na nossa compreensão. Lembrando, mais uma vez, que as orações são chamadas de coordenadas porque são independentes. Sintaticamente, elas são independentes, elas não dependem de outra para terem sentido, elas não são complementadas com outras orações, elas são juntas com outras orações para se tornarem períodos maiores, neste caso aqui. Para se tornarem períodos compostos, né? Mas cada uma tem sentido completo. Que é isso, ter sentido completo sintaticamente? É ter o sujeito, e ter o predicado, né? E, claro, no predicado, com o verbo e seus complementos. É isso que é uma oração independente. É a oração que tem os termos essenciais, tá bom? Sintaticamente falando. E aí, por isso que elas são chamadas de orações coordenadas, né? Pronto, mais uma vez, ó, as orações coordenadas aditivas, tá bom? As orações que expressam ideia de adição, né? E o que é, tia, que vai me fornecer a ideia de adição? É a presença das conjunções, pessoal. A conjunção aqui que está aqui em verdinho, ó, aqui ó, em destaque o verdinho, é a que é mais usada, né? O i, o também, o nem, né? Não só, mas também. Aí aqui temos as locuções, que são as expressões que valem também pela conjunção. Não só, mas também, né? Como também, tanto e como, tá bom? As adversativas são as conjunções que indicam oposição, contrariedade, que expressam ideia de contrariedade, de oposição. Aqui com destaque o mas, né? O mas sem i, tá bom? Que dá a ideia de contrário, de oposição. O mas, o porém, o todavia, o contudo, tá certo? São expressões, são palavras que são sinônimas, têm o mesmo valor semântico, têm a mesma significância, né? Aí nós temos aqui as locuções, né? No obstante, apesar disso, ainda assim, de outra sorte, ao passo que. Então, são outras expressões que também têm a mesma função das conjunções. As orações alternativas, né, são as conjunções aí que expressam escolha, alternância, tá bom? E aqui com destaque o ou, tá bom? Mas não temos apenas o ou, temos o já, o nem, ora, né? O ou, né? Aqui mais uma vez, ou, quer, seja ou seja, tá certo? As conclusivas, que expressam ideia de conclusão, de finalizar uma ideia. E aí, com destaque para o portanto, que é o mais utilizado, né? Mas aí nós temos também o logo, que é muito utilizado, e o pois. São sinônimas, são palavras sinônimas, tá bom? Que tem o mesmo valor semântico. Mas nós temos as locuções também, que têm a mesma função. Por conseguinte, né? Por consequência, tá bom? E aí, por fim, nós temos as orações explicativas, né? As conjunções aí que expressam ideias de explicação, né? Então, aqui com destaque para o pois, né? Mas também nós temos o portanto e o que, tá bom? Se vocês forem ver outros exemplos, irão aparecer outras conjunções. Eu peguei esse aqui porque realmente eu acho que a gente não consegue assim, assimilar todas as conjunções, então é bom a gente pegar o menos possível para facilitar a nossa compreensão, tá certo? Vamos aqui, ó. Então, o exercício, né, que isso era apenas uma questão, tá bom? Tá até no bloquinho lá
na atividade de vocês, está até no bloco, né? Então, a ideia é que a gente tenha copiado, né, para poder a gente fazer essa correção. Circule e classifique as conjunções coordenadas. A gente só tem como classificar de fato se a gente souber identificar. Não tem como a gente botar qualquer palavra aqui se a gente não soube identificar nem a conjunção, né? Pois então, vamos aqui. A boa árvore dá frutos. Logo, pelos frutos se conhece esta árvore, né? Então, vamos aqui. Primeira oração vai até aonde? Primeira oração vai até aqui, a vírgula. Lembrando que as orações coordenadas, elas são separadas por vírgula. Se vocês observarem, aí nos exemplos, todas têm vírgula. Apenas uma que não tem vírgula. Daqui a pouco eu explicarei qual é a conjunção que não precisa ter vírgula para juntar as orações. Primeira oração, como não tem a conjunção, ela vai ser o quê? A oração, né? Vai ser a oração coordenada assindética. A sindética aqui não traz a conjunção, né? Aqui não tem conjunção, né? Ó, boa não é conjunção, árvore também não dá. Por exemplo, é o quê? É o verbo. É o verbo. Bons também não e frutos também não é conjunção. Logo, ela é a oração assindética, né? A segunda oração, que se juntou-se aqui, logo pelos frutos se conhece a árvore, né? Nós temos duas orações. Primeira oração, segunda oração. Logo, nós temos um período composto, né? Por que é oração, tia? Porque ela vai ter o verbo. Cadê o verbo? Conhece, né? O verbo aqui é o conhece. Vamos aqui localizar a conjunção. A conjunção, lembrando que ela sempre está unindo as orações. É o logo. O logo, se vocês observarem, né? Aí nos exemplos que eu coloquei acima, é uma conjunção que expressa conclusão, né? Expressa conclusão. Então, classificando, vai ser o quê? Conclusão. Oração coordenada conclusiva. Sindética, por que é sindética e não assindética? Porque ela tem a conjunção. E aí, sindética conclusiva. Espero que vocês estejam entendendo a letra da tia. Pronto. Não des o dedo ao vilão, porque te tomará a mão, né? Por que a gente não pode dar o dedo ao vilão? Porque ele tomará a mão, ele vai querer a mão. Então, primeira oração, até aqui a vírgula, ó. Vendo? A vírgula separando orações, tá bom? Não des, né? O des aqui é o verbo, certo? Nossa oração aqui, não é conjunção, des é verbo, dedo é substantivo, vilão é adjetivo. Então, aqui nós não temos conjunção, né? Então, nossa oração é oração coordenada assindética, né? Assindética, até aqui só. Segunda oração, por que te tomará a mão? Temos aqui formado por duas orações, logo nós temos um período composto, né? Por que isso aqui é uma segunda oração? A gente tem que saber, porque tem verbo também. Quem é o verbo, tia? É o tomará, né? É o verbo. Tá bom? Conjunção, tem conjunção, tia? Claro que tem. Quem é? É quem inicia a segunda oração, a conjunção. É o porquê, né? O porquê é uma conjunção que expressa explicação, né? Explicação. Classificando o nosso período, é o quê? Nossa segunda oração é oração coordenada sindética, porque tem a conjunção, né? Sindética explicativa. Explicativa. Pronto, o item C. Bate a outra porta, que essa não se abre. Primeira oração, né? Separado por vírgula também, tá bom? Bate outra porta, né? Por que oração? Porque ela tem verbo. Quem é o verbo? O bate, né? O verbo bate. Tem conjunção nessa primeira aqui? Pode ter, mas nessa não tem, viu? Quase sempre, raramente se inicia, raramente a oração
sindética irá começar, né? Irá vir para o início, tá bom? Então, vamos aqui. Como não tem a conjunção, vai ser o quê? Oração coordenada assindética, né? Sindética. Tô abreviando, viu? Para não ficar tão longo. Certo? Segunda oração. Que não bata a porta, que essa não abrirá. Segunda oração. Por que é oração, tia? Porque também tem verbo. Quem é o verbo? Abre, né? Essa não se abre. Pronto, o abre aqui é o verbo, tá bom? Tem conjunção, tia? Claro que tem. Quem é? É o que, né? O que aqui tem função de quê, tia? Tem função de explicar, tá bom? Explicar, conjunção explicativa. Explicativa, tá bom? Então, classificando, oração coordenada explicativa. Explicativo. O mexicano aprecia muito futebol, mas a sua paixão são as touradas, né? Temos aqui outro item, outro período composto formado por duas orações. Até onde é que vai a primeira oração? Vai até a vírgula novamente. Ó, o mexicano aprecia muito futebol. Independente, ela traz um sentido aqui, essa oração, né? Ela traz sentido completo. Então, e por que é independente? Porque ela tem o sujeito, que é o mexicano, ela tem o verbo, que é aprecia, né? E ela tem um complemento. Quem aprecia quem? O futebol, aprecia alguma coisa, que é o complemento do verbo, né? Tá bom? Por isso que a gente chama de coordenada, né? Tem conjunção nessa primeira oração? Tem não, tia. Então, é o quê? Classificando. Oração coordenada assindética. Vou botar assindética aqui na frente. Assindética, tá bom? Segunda oração. Mas a sua paixão são as touradas. Temos aqui um período, né? Organizado por duas orações. Logo, ele é o quê? Um período composto. Mais uma vez, a vírgula, ó, tá vendo? Nossa segunda oração tem verbos? Vamos localizar. Tem. Quem é? O são. Verbo de ligação, né? O VL aqui, tá bom? Tem conjunção, tia? Claro que tem. Ele gosta muito de futebol, ele aprecia o futebol, né? Mas a grande paixão do mexicano são as touradas. Aquele homem lá com aquele lenço vermelho, dançando no rumo do boi e o boi partindo para cima dele. Conjunção. Essa conjunção aqui tem a função de quê? De explicar? Tem função de contrário, tem função de juntar, tem função de alternância, de escolha. Se nós olharmos lá em cima, o mas é uma conjunção que expressa oposição, né? Oposição. Classificando a oração, ela é oração coordenada adversativa. Adversativa. Bom, seus amigos não só nos ofenderam, como também nos ameaçaram. Eita, o negócio aqui é sério. Seus amigos não só nos ofenderam, é a primeira oração, né? Ó, mais uma vez separada por vírgula, então vírgula além, né? De separar sequências, expressões que representam a sequência, também separa orações, tá bom? Também separam orações. Então, vamos aqui. Primeira oração, tem verbo? Tem sim, ofenderam, né? Ofenderam. Tem sujeito? Claro, os amigos. O que é que eles fizeram? Nos ofenderam. Por isso que é uma oração coordenada. Oração coordenada. Tem conjunção? Tem não. Por isso ela é coordenada assindética. Olha só, usando por isso o tempo todo, né? Eles não só nos ofenderam, como também nos ameaçaram. É a segunda oração. Nosso período é formado por duas orações, logo nós temos um período composto, né? Tem verbo? Claro que tem. Quem é? Ameaçaram. Verbo.
Vez de verbo. Tem conjunção? Claro que tem. Quem é? Como também. Uma locução, né? Locução aqui conjuntiva. Tá bom? Essa locução aqui, essa conjunção, vai ter expressar a ideia de quê? De contrário, de explicar, de oposição ou de juntar. Eles só não nos ofenderam, eles nos ofenderam e também eles nos ameaçaram. Da ideia de adição, né? Conjunção que expressa adição, junção. Pronto. Como é que a gente classifica a oração? Oração coordenada, sindética, porque tem a conjunção, né? Sindética, aditiva. Aditiva. Tá certo? É para fazer desse jeito, pessoal. Vocês não me venham mostrar outra coisa completamente diferente, que eu não vou aceitar, não. Viu? Até porque eu estou fazendo desse jeito, né? Pronto, o F. Vamos rapidinho aqui. O F. O diretor não diz sim e nem diz não. O diretor nem diz sim, nem diz não. Primeira oração vai até aonde? Não diz sim. Né? Aqui nós já não temos aqui a vírgula. Nem diz não, tá bom? Primeira oração, né? Oração coordenada assindética. Certo? O diretor não diz sim, nem diz não. A segunda oração é só nem diz não, né? Tem verbo, tia, para provar que é uma oração? Claro, o diz, né? O diz é verbo, tá certo? Tem conjunção? Tem! Aqui, ó, né? Esse nem expressa a ideia de quê? Se vocês observarem lá em cima, conjunção alternativa, viu? Alternativa, né? A ideia de escolha. Ele não faz nem isso e nem aquilo. Então, classificando, oração coordenada alternativa. Sindética, porque tem a conjunção alternativa. Ficar alguma palavra escrita aí de forma feia, vocês ajeitam. Que não tem como fazer correção, não. Viu? Alternativa. Ou ficávamos quietos ou morreríamos. Ou ficávamos quietos ou morreríamos. Tá a vírgulazinha bem aqui, esqueceram, que não tá aqui no exercício. Certo? Pronto. Aqui nós temos, né, as duas orações, ou ficávamos quietos ou morreríamos, tá bom? Temos aqui, verbo, cadê os verbos das orações? Ficávamos, né? Verbo. Morreríamos também é outro verbo da segunda oração. Logo, nós temos período composto, né, formado por duas orações. Temos conjunções? Temos sim. Temos nas duas orações. Temos o ou, que é a conjunção, né? E temos outro ou aqui, que também é conjunção. Tá certo? Nessas conjunções, nesse tipo de conjunção aqui, quase sempre vai ter nas duas orações. Então, as duas orações são orações, aqui a classificação vai ser para as duas. Orações coordenadas alternativa. Ou ficávamos quietos ou morreríamos. Né? O ou são conjunções que expressam escolha, alternância. Orações coordenadas alternativa. Era noite e a lua brilhava no céu. Era noite, ó, né? Nossa oração. E a lua brilhava no céu. É a segunda oração, né? Era noite a oração. Por quê? Porque tem um verbo aqui, ó, o verbo de ligação, certo? Verbo de ligação, VL, né? O era, tá bom? E a noite brilhava no céu. É outra por quê? Porque também tem aqui, ó, brilhava, né? Também é verbo. Logo, nós temos um período composto formado por duas orações. Primeira oração, era noite, tem conjunção? Não. Aqui é verbo e noite é substantivo, né? Pronto, na segunda, como nós não temos, então é o quê? Oração coordenada assindética. A segunda oração,
Temos conjunção, tia? Temos sim. Quem é? É o é, né? A gente pronuncia i, né? O é. Conjunção. O i, se a gente olhar lá na nossa tabelinha, ele é a conjunção que expressa adição, né? Expressa adição. Pronto. E o i é a única conjunção que não pede vírgula para juntar duas orações. Então, nas orações coordenadas, a oração que não terá vírgula é a oração que traz a conjunção i ligando as duas orações. Nas demais tem, viu? Nas demais tem. Então, oração coordenada, né? Coordenada sindética, porque tem a conjunção sindética aditiva. A última, as árvores são preciosas à vida, por isso preservemos-las, né? As árvores são preciosas à vida, por isso preservemos-las. Primeira oração, as árvores são preciosas à vida, vendo? Separadas por vírgula, separada por vírgula. Primeira oração, as árvores tem conjunção nessa primeira oração, tia? As não é conjunção, é artigo, árvores é substantivo, são é o verbo, por isso que é uma oração, né? Verbo de ligação novamente. Preciosas é adjetivo, vida também não é conjunção. Por isso, esta nossa oração será o quê? Uma oração coordenada, porque é independente, né? Assindética. Assindética. Certo? Segunda oração. Por que que as árvores são... as árvores são preciosas à vida, são importantes para a nossa vida, são necessárias. Por isso que a gente tem que preservar, né? Por isso que a gente tem que preservar. É a segunda oração. Logo, nós temos um período composto. Quem é o verbo da segunda oração? Preservemo-la, né? De preservar, verbo, tá bom? Temos a conjunção? Claro, o por isso, né? A conjunção por isso, ela dá a ideia de juntar, de explicar ou de concluir. Por que que a gente tem que preservar as árvores? Porque são importantes. O porquê, o pois, né? São conjunções que expressam explicação. Explicação. Logo, a nossa segunda oração será o que? Oração coordenada explicativa. Explicativa. Certo? Pronto. Agora, nós vamos ver aqui abaixo, né? Abaixo, coloquei o mesmo exemplo, tá bom? Os mesmos exemplos aqui das conjunções para vocês observarem. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Vou fazer só umas duas questões para vocês poderem, de acordo com o que já foi apresentado aí na correção, tá certo? De acordo com o que já foi apresentado, vocês fazerem essa segunda parte aqui, né? Tá bom? Vão pausando e vão fazendo, né? A correção, tá certo? Pronto, aqui abaixo a gente vai ter do mesmo jeito, vocês vão fazer a mesma coisa. Conforme o emprego da conjunção, vocês vão fazer o que eu fiz ainda há pouco. Mesmo jeito. Ó, fui passear à tarde e à noite retornei. Primeira oração até tarde, né? E segunda oração e à noite retornei. Fui passear e à noite retornei. Tá certo? Primeira oração tem verbo para a gente provar que é oração? Tem. É quem? O fui, né? E passear também. Verbo auxiliar e verbo principal, né? Verbo auxiliar e verbo principal. Verbo auxiliar, o fui. Passear, o verbo principal, tá certo? Temos conjunção? Não temos. Por isso é o quê? Oração coordenada assindética. Pronto, a pessoa foi passear e retornou à noite, né? A nossa segunda oração. Temos aqui verbo para realmente provar que é oração? Temos. Quem é, tia? Eu retornei, né? Retornei. Logo, nós temos um período composto, né? Temos conjunção na segunda oração? Claro que nós temos. Quem é? É o i. Por isso que as orações não estão separadas por vírgula. Não tem vírgula nesse caso aqui, né? A conjunção. Bota aqui, localiza e diz, e aí classifica. O i dá a ideia de que fui passear e retornei. Agora, se fosse fui passear, mas não retornei, ó, já muda o sentido, tá vendo? Porém, não retornei.
Tá certo? Então, muda o sentido, né? Quando você bota a conjunção, o contexto ali já se modifica, tá certo? Então, o I dá a ideia de adição, né? De adição, de juntar ações, né? Então, classificando a oração coordenada, sindética, aditiva. E aí, vocês vão fazendo as outras. Localiza a conjunção, circula, separa as orações e vão fazendo. Vão olhando acima os exemplos, tá certo? Vamos ver agora o que é que tem no 2. Pronto, 2, né? Forme períodos compostos, unindo os pares de orações com as conjunções em destaque. Nós temos aqui as conjunções, né, que vocês vão usar. O i, o ou, né? O mas, o logo, o porquê, o porém e o nem. Tá certo? Então, aqui já tem um respondido. Vamos botando a conjunção que vocês veem que faz sentido, né? Ó, tá aqui as duas orações separadas, ó, né? Oração e período, assim como início de frase, assim como início de parágrafo, eu tenho que iniciar com letra maiúscula. Como elas estão separadas, né? Estão separadas aqui, então, por isso que começam, né? A segunda também está com letra, porque está separada, ó, separada aqui por ponto final, né? Porque quando a gente termina uma ideia, a gente tem que colocar a pontuação, tá certo? Ó, como é que ficou? Ele não sabe nadar. Ele caiu na piscina. Juntando, ó, ele não sabe nadar e caiu na piscina. Nós juntamos, ó, ele não sabe nadar. Aí, ó, as orações, quando a gente junta orações e que a gente usa a conjunção, evita repetições. Nós estamos falando da mesma pessoa. Então, não tem necessidade de botar o ele novamente, visto que já está aqui no início da primeira oração, né? Ele não sabe nadar e caiu na piscina. Usamos que conjunção? Usamos o conjunção i, né? Como o i, como eu falei ainda há pouco, o i não necessita de ser separado por vírgula, né? Tá bom? Então, nas outras que vocês forem usar, vocês têm que usar em vírgula para juntar elas. Antes da conjunção, botar a vírgula, iniciar com letra minúscula. Se for preciso eliminar o ele, né? O sujeito da segunda oração elimina, tá certo? Ó. Deve ter chovido. A rua está deserta. Como é que nós faremos a junção? Né? Início de oração, letra maiúscula. Então, vamos aqui. Deve ter chovido, não. Minha cabeça está muito zuruó. Deve ser feriado, meu povo. Perdoe. Deve ser feriado. Deve ser feriado, vírgula, ó. Pois a rua, né? Nós vamos botar um pois, né? Que é o pois aqui que vai encaixar mais, ó. Porque se eu botar um porém, já não vai fazer sentido, ó. Deve ser feriado, pois a rua não vai necessitar botar essa letra maiúscula aqui, por quê? Porque nós estamos botando no mesmo período, separamos por vírgula, né? Nós não começamos outra oração, nós separamos por vírgula, vamos juntar elas, mas apenas separando por vírgula no mesmo período, pois a rua está deserta. Pronto, nós transformamos dois períodos simples num período composto. Aí bota a pontuação, né? Igor já é adulto, ele age feito criança. Olha só, o Igor já é adulto, primeira oração, separando por vírgula. Ele age feito criança, é a segunda oração. Vamos fazer a junção, resolvendo mais uma. Igor já é adulto, primeira oração. Vou fazer a junção, vou colocar outra aqui. Para colocar outra aqui, eu vou fazer o quê? Vírgula. A não ser que eu vá utilizar a conjunção i. Se eu for usar o i, aí eu não vou botar vírgula, vou só botar o i. O i já fornece essa pausa, tá bom? Igor já é adulto, só que age como criança. Vamos botar o quê? Vamos usar outra conjunção aqui. Qual é? O porém. Ou o porém, ou o mas. Tá bom? São sinônimas, né? Tanto faz. Ou porém ou mas vão ter o mesmo sentido. Então, porém, age. Aí vou tirar o ele, que não tem necessidade, né? Que esse ele aqui é o Igor, já está lá no começo da outra. Age feito criança. Certo? Vamos fazer isso. E aí, botar a pontuação, né?
porque terminamos aqui o período, tem que ter pontuação. Pronto, é isso que vocês vão fazer aí nas demais questões abaixo, tá certo? Isso foi a nossa revisão, espero que façam, que assistam e que me dê devolutivas. Tchau e até o próximo vídeo de correção.